Vamos lá. Avaliação PISA. O PISA é um programa internacional de avaliação de alunos e está entre as avaliações globais da educação mais reconhecidas. Suas provas são aplicadas no país desde 2000 e produzem importantes indicadores para o ensino brasileiro. A proposta do programa consiste em avaliar o desempenho de estudantes na faixa dos 15 anos de idade em três grandes áreas do conhecimento: leitura, matemática e ciências. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, é o responsável pela coordenação do programa em território nacional. O que é o PISA? O PISA é referência em avaliação educacional no mundo, desenvolvido e coordenado pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE, entidade que reúne 30 países, funciona como fórum de discussão das questões ligadas a desenvolvimento e aperfeiçoamento de políticas econômicas e sociais. Além dos países membros, outros muitos participam da organização como convidados, o que resulta no engajamento de quase uma centena de nações. Nesse cenário, os resultados aferidos pelo PISA no Brasil são comparados com os dos outros países, produzindo um ranking de desempenho. O OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com sede em Paris, é uma organização internacional composta por 35 países, membros, que reúne as economias mais avançadas do mundo, bem como alguns países emergentes, como Coreia do Sul, o Chile, o México e a Turquia. A organização foi fundada em 14 de dezembro de 1961, sucedendo à Organização para a Cooperação Econômica Europeia, criada em abril de 1948. Desde 1º de junho de 2006, o secretário-geral é o mexicano José Ángel Gurría. Por meio da OCDE, representantes dos países membros se reúnem para trocar informações e alinhar políticas com o objetivo de potencializar seu crescimento econômico e colaborar com o desenvolvimento de todos os demais membros. Por meio dessa cooperação, a OCDE tornou-se uma fonte importante de soluções políticas públicas em um mundo globalizado. Os principais objetivos. Destaca um objetivo que é gerar indicadores que favoreçam a discussão, consequentemente melhoria educacional do ensino básico nos países participantes. Para isso, o processo avaliativo busca averiguar até que ponto as escolas desses países estão capacitando os alunos para a cidadania. Nesse sentido, são investigados os saberes e habilidades para o cotidiano construídos pelos alunos de 15 anos e 16 anos, matriculados em estabelecimento de ensino. Dessa maneira, o que o OCDE pretende identificar não é apenas como os estudantes reproduzem seus conhecimentos, mas principalmente sua capacidade de empregar esses saberes dentro e fora do contexto escolar. A avaliação do PISA é aplicada a cada 3 anos. Em cada edição, uma das áreas do conhecimento é enfatizada, com a maior parte das questões aplicadas sendo direcionadas a ela. Em 2015, a área enfatizada foi a área de ciências. Esse esquema, que alterna as 3 áreas do saber, promove uma análise aprofundada dos conhecimentos em que os alunos apresentam melhor desempenho, bem como aqueles nos quais demonstram pouco domínio. Quais os conteúdos do PISA? Os testes visam abranger variados aspectos dos resultados educacionais, procurando avaliar o chamado letramento nas áreas do estudo. O emprego do termo letramento, nesse caso, significa a totalidade dos saberes e habilidades analisados. Isso posto, vale destacar que o PISA pretende levantar como os estudantes estão preparados em relação a os conteúdos e estruturas do conhecimento em cada área, as competências para a ampliação dos diferentes conhecimentos e aos contextos em que cada conhecimento e competência vão ser aplicados.
Em leitura, o aluno é direcionado a interagir com textos de diferentes gêneros, incluindo documentos como listas, diagramas, entre outros. Durante esse processo, vão ser avaliadas a compreensão dos enunciados, interpretação dos textos e a capacidade de reflexão acerca dos conteúdos. Matemática. Para analisar o letramento matemático, são aplicadas desde operações básicas até mais complexas, que demandam domínio sobre as áreas como estimativa, mudança e crescimento, espaço e forma, raciocínio quantitativo, incerteza, dependências, relações, entre outras. Ciências. Em relação ao letramento científico, é verificada a utilização de alguns conceitos, além de outras habilidades, como reconhecer e explicar questões científicas, empregar evidências, concluir fatos com base científica, comunicar adequadamente as conclusões obtidas. Como o PISA influencia o ensino brasileiro? Gestores do Brasil inteiro utilizam os resultados do PISA como parâmetro ao decidirem o rumo da educação nacional. O próprio Plano Nacional de Educação, PNE, em sua 7ª meta, contém a estratégia de melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações desse processo avaliativo. Um fato interessante: as provas do PISA duram até 2 horas e as questões podem ser de múltipla escolha ou dissertativas. Na última edição, em alguns países, incluindo o Brasil, todos os estudantes fizeram provas em computadores. O exame é aplicado a uma amostra de alunos matriculados na rede pública ou privada do ensino a partir do 7º ano do ensino fundamental. Além de responderem às questões, os jovens preencheram um questionário com detalhes sobre sua vida na escola, em família e suas experiências de aprendizagem. Do total de alunos da amostra brasileira, 77,7% estavam no ensino médio, 73,8% na rede estadual e 95,4% moravam em área urbana e 76,7% viviam em municípios do interior. Estudantes de escolas indígenas, escolas rurais da região norte ou escolas internacionais, além de alunos de escolas situadas em assentamentos rurais, comunidades quilombolas ou unidades de conservação sustentável não fizeram parte do estudo do PISA. Segundo o Ministério da Educação, o motivo foram as dificuldades logísticas de aplicação da avaliação e o fato de certos grupos populacionais não terem necessariamente a língua portuguesa como língua de instrução. A participação sul-americana no PISA. O Brasil é o único país sul-americano que participa do PISA desde sua primeira aplicação, tendo iniciado os trabalhos com esse programa em 1998. A Argentina e o Peru fizeram parte em 2001 da experiência PISA Plus, um estudo longitudinal para desenvolver os domínios de leitura, matemática e ciência ao longo de um ano escolar. No entanto, em 2003, somente o Brasil e o Uruguai entraram no programa. No PISA 2006, houve a adesão de um número maior de países da América do Sul, com a volta da Argentina e a entrada do Chile e da Colômbia, além de Brasil e Uruguai. Em 2009, o Peru incorporou-se ao grupo, totalizando 6 países sul-americanos, e no PISA 2010 participou também o estado de Miranda, na Venezuela. Os resultados do Brasil no PISA desde 2000. Verificamos os dados que indicam de 2000 a 2015. Podemos observar o número de alunos participantes. Ele cresceu ao longo dos anos. Em 2000 era 4.893. Em 2015 chegamos a 23 mil alunos, que participaram do processo.
e as notas das avaliações dos alunos ao longo dos anos. Observamos em matemática, em ciências, nesse período de 2012 a 2015, né, das avaliações, houve aí um decrescimento nas notas, né? Observamos que as notas dos alunos elas vieram a cair nas avaliações. Em ciências mesmo, né? Em 2009 era 405, em 2012 foi 402, em 2015 401. Então já são 3 avaliações consecutivas em que a nota do Brasil no PISA ela decai em ciências, né? Bem, um dado sobre o desempenho em ciências do Brasil, né? Analisado um dado atualizado de 2016. A média dos países da OCDE é de 493 pontos em ciências e a média do Brasil foi de 401 pontos. Verificamos aí os dados da rede federal, privada, estadual e rede municipal, né? Podemos observar uma grande diferença, né, entre a rede federal até a rede municipal. É um decaimento muito acentuado. Tem uma explicação do INEP para essa diferença, que é o fato dos alunos das escolas da rede municipal, sua grande maioria, serem alunos do ensino fundamental, né? Como são avaliados os alunos a partir do 7º ano do ensino fundamental, segundo o INEP, a maioria desses alunos da rede municipal seriam alunos do ensino fundamental, então teriam conhecimento menor sobre ciências e tiveram um resultado inferior na prova. O desempenho em leitura. A média dos países da OCDE, 493 pontos, média do Brasil, 407, e a mesma comparação entre rede federal até a rede municipal, uma diferença bem grande. Em matemática, muito abaixo o Brasil, a média do Brasil com a média dos países da OCDE, né? Uma diferença bem grande. E também dentro do Brasil, a diferença entre a rede federal e a rede municipal. Sendo a rede federal, tendo aí 488 pontos, praticamente dentro da média dos países do OCDE, né? Já a rede municipal, muito distante disso. Aqui, uns dados do PISA em ciências, isso mundial, dados também atualizados em 2016, né? No topo lá, Singapura, com 556 pontos na avaliação de ciências, e o Brasil com 401 pontos na posição 63 do ranking. Um top 5 do PISA em leitura, novamente a Singapura no topo com 535 pontos. E na 59ª posição, o Brasil com apenas 407 pontos. Um top 5 do PISA em matemática, com novamente a Singapura no topo, com 564 pontos. E o Brasil na posição 66 do ranking, com apenas 377 pontos. A gente pode notar agora que o desempenho do Brasil em matemática é muito ruim, né? É muito ruim. As outras disciplinas avaliadas, o Brasil também está muito atrás, mas em matemática é muito ruim. Chega a ser pior do que nas outras avaliações. E aqui as referências para vocês, caso vocês queiram pesquisar um pouco mais sobre o PISA.
vai ter aí nesse primeiro link um vídeo que é bem, bem legal. Seria interessante vocês entrarem e assistirem. Qualquer dúvida podem mandar aí no grupo.